A paz do Senhor, amados irmãos, amadas irmãs, Shalom. Hoje estou aqui mais uma vez para deixar algo da parte do Senhor para a tua vida, para aqueles que ainda não é inscrito, que você venha se inscrever aí para estar nos ajudando, ative o sininho, Coloque nas opções todas para sempre que chegar algum vídeo novo, possa chegar para você estar aí sendo edificado pelo Senhor, pela palavra do Senhor, não por mim, porque eu sou apenas um instrumento nas mãos do Senhor. E o Senhor ele falou fortemente ao meu coração hoje, nessa manhã. Eu quero dividir essa palavra forte, essa revelação da parte do Senhor para a tua vida. E o Senhor ele falava sobre direção. O Senhor ele falava sobre caminhos. E o Senhor ele manda dizer para mim e para você, desde já, antes de entrar naquilo que o Senhor quer falar, quando o Senhor lhe preparar um caminho, para você, tome esse caminho, prossiga, o Senhor disse, marche avante e não penses em voltar atrás. Até porque quando o Senhor ele prepara um caminho, ele vai fazendo o quê? Ele vai, aleluia, destruindo. Ele vai, aleluia, acabando com um caminho que ficou para trás. Sabe para quê? Para que você não queira voltar. Porque muitas das vezes nós viemos e vimos de caminhos muito tortuosos, de muita dor. Passamos por coisas terríveis antes de entrar nesse caminho, nessa direção do Senhor. Vivemos um Egito, uma opressão por egípcios, ou seja, pelo inimigo terrível. Terrível. Passamos por coisas no mundo, que cada um tem no seu testemunho, sabe o que passou. Então o Senhor ele diz, quando ele prepara um caminho para você passar, um caminho de vitória, um divisor de águas, prossiga, marchai, marche. E se porventura começar desafios surgirem no caminho, não tente encontrar atalhos para voltar. Porque se aquele a qual você veio foi difícil, se você tentar passar por outros, aleluia, serão muito bem piores. Porque talvez quando você passe o caminho qual o Senhor te direcionou, alguns obstáculos, alguns desafios surgirão para que você venha a ser amadurecido e preparado, e você teme e pense em voltar. E tente passar por um caminho, e esse caminho sem Deus será muito pior do que aquele caminho que você já trilhou. Porque você passou por um momento com Deus. E a palavra mesmo diz que quando você retrocede, aleluia, o negócio fica estreito. Porque o inimigo que estava sobre vós, ele volta trazendo mais 7, se não me falha a memória agora. Mas eu não quero entrar dentro desse assunto, eu quero entrar dentro daquilo que o Senhor revelou nessa manhã. Somente para usar o texto como base, Êxodo 13:17 diz, quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, ainda que esse fosse o caminho mais curto. Pois Deus disse para que o povo não se arrependa vendo a guerra e volte ao Egito. Assim Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Os filhos de Israel subiram da terra do Egito, armados para a batalha. 21. O Senhor ia adiante de dia, numa coluna de nuvem, para guiar pelo caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para os iluminar, a fim de caminhassem de dia e de noite, ou seja, nossa caminhada é constante. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Então, como eu havia falado, aleluia, perdão aí.
Continuando. Então, o Senhor ele prepara um caminho para cada um de nós. Né? O Senhor nos direciona um caminho para chegarmos a um determinado lugar qual Ele reservou para nós. E o caminho qual o Senhor preparou, Ele estará comigo e estará contigo. Então nós teremos vitória se andarmos em sinceridade e fidelidade a Ele. Louvado seja o nome santo do Senhor. É certo, sim, nós vamos ter desafios, nós vamos ter, passaremos por provações, mas tudo é para o nosso bem, para sermos preparados, amadurecidos pelo Senhor. E o Senhor estará conosco, nos ajudando a passar por tudo isso. E a palavra do Senhor vem dizendo que quando Israel saiu do Egito, né, o Senhor é conhecedor de todas as coisas. Então o Senhor não permitiu que ele passasse pelo caminho que era mais comum, que era a rota, pelo caminho dos filisteus. Por quê? Deus sabia que Israel, vendo a guerra, vendo os filisteus, homens guerreiros, homens de guerra, homens sanguinários, né, e não temesse e quisessem voltar atrás, o Senhor falou, não, eu vou fazer o meu povo passar pelo caminho do deserto, é mais longo, mas será o caminho a qual eu preparei para eles, estarei com eles e em tudo que eles passarem, eu passarei com eles. E existe também outro detalhe importante. Nós vamos ver mais adiante que o Senhor usou, aleluia, essa passagem também pelo deserto para poder, no momento que ele chega diante do Mar Vermelho, aquela situação a qual vai ocorrer, onde eu vou entrar, vai ser um divisor de águas para o povo e também para pôr um fim naqueles que oprimiram e perseguiram o povo do Senhor por muito tempo. Louvado seja o nome santo do Senhor. E eu estava ali palestrando com o Senhor começou a falar justamente sobre isso. Quando o Senhor ele prepara um caminho, prossiga e não queira voltar atrás. A palavra do Senhor vem dizendo que Israel estava caminhando e se deparou de repente com o mar Vermelho. Aleluia. Israel olhou para trás e eis que estava um grande exército, o exército de Faraó, que veio a mando do Senhor, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó para vir atrás, porque o Senhor queria exterminar aquele povo de uma vez por toda, a qual oprimia a Israel, aquele exército. E Israel se viu naquela situação, mas Deus é Deus. A palavra do Senhor diz que Deus, estou resumindo para adentrar no que o Senhor quer falar, Deus abriu o Mar Vermelho, ou seja, Deus preparou o caminho e deu a direção para o povo. E o povo passou a seco entre as águas. Imagina aquela cena. E a palavra do Senhor vem dizendo que Israel chega do outro lado. Louvado seja o nome santo do Senhor, né? Indo rumo àquilo que Deus tinha para eles. Quando o exército de Faraó veio atrás, o Senhor fechou as águas e destruiu o exército de Faraó. Exterminou aqueles que oprimiram por muito tempo o povo do Senhor, porque o Senhor usou essa situação para poder, né, aleluia, subjugar, julgar o povo que oprimiu por tanto tempo o povo do Senhor. O Senhor queria usar também como exemplo para todos aqueles que quisessem vir contra o povo do Senhor, aleluia, aquele exemplo, que aqueles que perseguem, afrontam e tentam mal contra o povo de Deus, recebem um triste fim. Ai daquele que toca no ungido do Senhor. Ai daquele que toca no ungido do Senhor. E o Senhor usou aquela situação para mostrar para Israel também como é o amor, o cuidado e o grande poder de Deus. Mas vamos seguir para onde eu quero chegar. A palavra do Senhor diz que Israel chegou do outro lado do mar. Louvado seja Deus. E ali foi uma festa, foi aquele grande mover, né, de alegria, de dança, de cantos,
Miriam cantou, tocou, né, ali, né, na presença do Senhor. Moisés cantou, louvou ao Senhor. Foi uma grande festa. Acabaram de atravessar o Mar Vermelho. Acabaram de atravessar o caminho que Deus preparou para eles passarem. Deus se moveu o sobrenatural para preparar um caminho para o povo. Aquele era o caminho que Deus trilhou e a direção que Deus deu. Muitas das vezes, quando a gente atravessa pelo caminho, quando a gente vê cair por terra, aleluia, um grande impedimento, algo que está à nossa frente, impedindo de a gente avançar, nós festejamos, nos alegramos, nos regozijamos na presença de Deus. Porém, muitas vezes a gente vai continuando a caminhar, vai começando a aparecer alguns obstáculos, alguns desafios e algumas provações, e a gente já começa, muitas vezes, a questionar. Muitas das vezes a querer voltar atrás. Né? Quantas pessoas já quiseram voltar atrás? Aleluia! Mas o Senhor manda dizer que quando é Deus que prepara um caminho para o teu povo passar, aleluia, esse caminho é somente de ida, não tem mais volta. Ai daquele que querer voltar, ai daquele que querer retroceder. Tanto que o povo passou, as águas do mar se fechou. Se porventura eles quisessem voltar, o que eles iriam se deparar com o mar. Aqueles que queriam voltar, que quisessem voltar, não tinha mais como, iriam se afogar. O mar estava ali, não tinha como eles voltar. Nadando, não tinha como. E a palavra do Senhor é uma: marche, avante, prossiga. E o Senhor me falava ao meu coração fortemente sobre isso. Talvez existiam alguns loucos, vamos colocar essa palavra, porque somente sendo louco, né, para poder tentar encontrar a vontade do Senhor, somente sendo louco, vendo tudo que Deus fez e vem fazendo pela nossa vida, para tentar querer abandonar a direção de Deus e querer trilhar um caminho próprio, né? E conhecendo mais ou menos a geografia daquele lugar, talvez alguns poderiam pensar assim, que queriam voltar atrás. Vamos passar pelo deserto, contornar, passar ali pelo caminho dos filisteus, a rota a qual já ouvimos falar. Talvez eles possam imaginar daquela forma. Só que vamos pensar. Primeiramente, eles teriam que passar pelo período de deserto sozinho, porque Deus estava ali naquele caminho a qual ele tinha trilhado com o seu povo. E se eles se deparassem, chegassem lá no caminho dos filisteus, eles iriam enfrentar um cenário, ter que enfrentar inimigos, uma situação bem pior, aleluia, do que aquilo que talvez na imaginação deles, aleluia, fosse difícil aquela caminhada, se eles optassem por continuar a caminhada de Deus, passando por aquelas provações que estavam vindo. Porque aquelas provações que estavam surgindo no meio do deserto, era Deus preparando eles, era Deus com eles. Deus conduzindo e mostrando seu poder. Deus não deixava eles sem nada. Não deixava eles sem as provisões diárias, não deixava passar fome, não deixava passar sede. Surgia inimigo, Deus ia lá, dava vitória. Surgia o Jordão, Deus abria o caminho. Surgia a muralha, Deus abria, derrubava a muralha. Então, aquela situação poderia ser difícil, mas a situação, se eles buscassem um atalho, seria muito pior. E muitas das vezes as pessoas já vieram de um caminho difícil, de uma situação difícil. Vamos colocar o Egito, Israel veio da opressão do Egito, sendo escravo. Aí Deus prepara o caminho.
Aí talvez eles podem querer voltar atrás e buscar um atalho e passar por um lugar que é muito mais difícil, viver coisas muito mais terríveis do que eles viveram antes. E o Senhor falava que é assim que acontece. O Senhor está usando só essa situação, conjecturando algumas partes para poder mostrar a nossa realidade. Que muitos saíram de uma situação, aleluia, de totalmente sequidão, esterilidade, de falta, de perca, de prisões, de coisas terríveis, e o Senhor direciona, prepara um caminho, faz um grande milagre, e o Senhor cessa o caminho, aleluia, por onde eles passaram para não ter volta, para eles somente prosseguir para aquilo que é perfeito, a qual o Senhor preparou para eles lá na frente. E muitas das vezes essas pessoas querem procurar atalhos para passar por coisas muito piores do que aquelas que eles já viveram. Aleluia. E o Senhor fala para ti: por que queres voltar atrás? Se porventura eu já vos preparei o caminho, fechei, aleluia, destruí e anulei o caminho de volta para não retroceder. E queres pegar outros atalhos para voltar atrás e viver coisas muito piores do que aquilo que você viveu. Porque da onde você veio, o caminho eu fechei. E se você quiser pegar atalhos para voltar para trás, não prosseguir, você vai viver coisas novas, coisas piores do que a que você viveu. Porque quando o Senhor, Ele determina, eu quero que você vai, prepara o caminho, direcione, você tenta encontrar meios para voltar. Ainda que o Senhor, Ele impediu cessando as águas do mar, ou Ele permitiu tirando pessoas de tua vida. Anamanto querebandaraço. Às vezes, talvez, no meio qual o Senhor fez para poder fazer você não voltar para trás, é tirar pessoas de tua vida que levavam você para uma vida a qual Ele não queria. Aí o Senhor arrancou da tua vida. Aí você vai procurar outros meios. É forte. Então a palavra que o Senhor quer dizer para você hoje é: prossiga para aquilo que eu determinei para a tua vida. É bem certo que você irá passar por desertos, desafios, provações. Não vai ser fácil, porém o Senhor estará contigo. E você sozinho, meu filho, meu irmão, o negócio vai ficar estreito. Como eu disse anteriormente, Deus, talvez você fale assim, mas por que Deus não fez o povo passar pelo caminho mais curto? E Deus, tendo poder para fazer tudo, Ele não derrotou os filisteus e fez o povo passar. Como eu disse, Deus queria subjugar de uma vez por todas os egípcios. O exército de Faraó, aqueles que por tanto tempo oprimiram e castigaram terrivelmente o seu povo. E aquele mar, a qual estava no meio do caminho, foi um grande milagre que o Senhor fez, um divisor de águas na vida do povo, para poder o povo testemunhar o agir de Deus, ver o que Deus estava fazendo por eles e dar uma direção rumo à vitória, rumo a Canaã, a terra prometida, ao destino deles, e ao mesmo tempo destruir os inimigos de Israel, o exército de Faraó, que por tanto tempo o oprimiu. A palavra mesmo diz que, Moisés fala: esses a qual por tanto tempo vos oprimiu, nunca mais o verão. Alamanto querebandarás. Glória a Deus. Então, irmãos, vamos
aceitar, vamos seguir o caminho a qual o Senhor preparou para nós, a direção que Ele preparou para nós, porque é perfeito e apesar de ter provações, tribulações, porque a vida do cristão é feita de momentos difíceis, porque nós lutamos o tempo inteiro, né, não é contra carne e sangue, mas é contra o inferno mesmo, né? Existem as provações, a luta, mas o Senhor estará conosco. Porém, se a gente estiver trilhando os nossos próprios caminhos, o negócio fica estreito. Então não tenta buscar atalho para voltar atrás para um caminho ao qual Deus já fechou e não quer que você volte mais. Essa é a palavra que eu quero deixar para você neste dia de hoje, que o Senhor possa te abençoar. E mais uma vez eu repito, aquele que não é inscrito, se inscreva no canal para poder estar aí, né, divulgando, e que você venha estar ativando o sininho para poder receber novos vídeos, sendo edificado pelo Senhor, porque quando eu fiz esse vídeo eu falei com o Senhor que eu não queria fazer nada de mim, e toda vez que o Senhor quisesse falar sobre algo, que Ele tocasse no meu coração, que Ele me desse a palavra e que eu pudesse dividir com os irmãos. Então, que você venha compartilhar, enviar essa palavra para um amigo, para uma amiga, e que o Senhor possa falar profundamente no coração de cada um de vocês, e que o Espírito Santo, que é aquele que convence, possa falar melhor no vosso coração. Shalom, a paz do Senhor, que o Senhor te abençoe e que a graça do nosso Senhor Jesus e Salvador esteja sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre o teu lar, sobre o teu trabalho.